Amém, meus irmãos? Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, na gloriosa santa paz do Senhor, né? Estou usando aqui o microfone porque estou tentando gravar e infelizmente está um som lá fora, está atrapalhando bastante o áudio, né? Então eu vou tentar aqui com o microfone para ver se fica um pouco melhor, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Meus amados e queridos irmãos, eu quero ler uma palavra que está aqui em Mateus 24, 32 em diante, que Jesus fala sobre uma profecia muito importante. Jesus fala assim, verdadeiramente não passará essa geração sem que todas essas coisas se cumpram, né? Passarão os céus e a terra, mas minha palavra não há de passar. Quer ver? Vamos ler aqui? Acompanhe comigo aí, você que tem a sua Bíblia, né, para o aprendizado. Glória a Deus. Aprendei, pois, esta parábola, Mateus 24, 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virem todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Essa profecia, meus irmãos, é uma das profecias que são mais questionadas na Bíblia. Por quê? Porque Jesus falou, não passará essa geração sem que todas essas coisas se cumpram, né, meus irmãos? E Jesus disse isso há 2000 anos atrás. Então as pessoas podem questionar e falar, mas Jesus disse isso há 2000 anos e ainda não se cumpriu a vinda do Senhor, né? Ainda não se cumpriu todas as profecias, né, meus irmãos? Mas, e uma geração, nós sabemos que uma geração é o tempo que um povo vive, de quando do nascimento até a morte. Essa é a geração dessa pessoa, né? A Bíblia vai dizer em algumas passagens sobre geração, vai se referir a uma geração como 100 anos, vai se referir como 70 anos, vai se referir até 120 anos. Quer ver? Vamos ler aqui Salmo 90, 10, né, meus irmãos? Para os irmãos só ter uma noção. Gênesis 6, verso 3 também é um texto meio contestado, mas também fala sobre isso. Mas vamos lá, Salmo 90, verso 10. Acompanhe comigo aí, meus irmãos. Olha lá, Salmo 90, verso 10, né? Vamos ler aqui. Diz assim: a duração da vossa vida é de 70 anos. E se alguns pela robustez chegam a 80, melhor deles é câncer e enfado, e passa rapidamente, e nós voamos, né? Então falou 70 e 80, eu até disse 100, tem outro texto aqui que fala 100, né, meus irmãos? Mas aqui se referiu 70 e 80 anos, né? Em Gênesis 6, 3, vai se referir a 120 anos, né? Alguns dizem que esses 120 anos é o tempo em que da promessa até a concluir a arca e Deus enviar o dilúvio, né? Deus estava dando mais 120 anos. Outros dizem que é um tempo mesmo que Deus deu para o homem. Olha, disse assim, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos, né, meus irmãos? Então está escrito aqui, glória a Deus, aleluia. Nos dias atuais, é claro, né, meus irmãos, que nós estamos nessa faixa etária mais ou menos aí de 120 anos, o máximo que alguém pode viver. Dificilmente chega aos 100, né? Raridade chegar aos 100, mas há relatos de quem passou dos 100, né? Enfim, se uma geração é 100 anos, ou 70, ou 120, como que pode, Jesus falou, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, e já faz 2000 anos, né? Será que Jesus, a profecia não se cumpriu? Não é isso, meus irmãos. O que acontece? Os céticos, as pessoas que não creem na Bíblia, questionam essa profecia. Mas na própria profecia, Jesus deixa claro para observar a figueira, né? Observar a figueira, olha como os seus ramos estão brotando, saber, né, que está próximo ali o verão, que está próximo a estação. Enfim, olhar para a figueira. Quem é a figueira? A figueira é Israel, meus irmãos. A figueira é Israel. A Bíblia deixa claro, a Bíblia relata Israel muitas das vezes em simbologia. A Bíblia cita Israel como a figueira, como a videira, como a romeira, o povo de Israel. Mas a figueira
é algo que Deus usa, os apóstolos usam também às vezes Jesus Cristo usou para se referir a Israel, né? Ao povo de Israel. Vocês querem ver? Abram aí em Oséias, né? Livro de Oséias, glória a Deus, aleluia. Livro dos profetas menores, né, meus irmãos? Não porque são menos importantes, mas porque os livros são menores, né? Menos páginas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Oséias 9, deixa eu dar uma conferida aqui, meus irmãos, 9 e 10, amém? Oséias 9 e 10, olha esse texto que interessante, vai dizer assim: achei a Israel como uvas no deserto, e vi a vossos pais como frutas temporãs da figueira no seu princípio, mas eles foram para Baal Peor, e se consagraram a essa coisa vergonhosa e se tornaram abomináveis com aquilo que amaram. Então veja, irmãos, Deus refere-se claramente ao povo de Israel como a figueira, né? Vi seus pais como a figueira temporã, quer dizer, se referindo ao povo de Israel como a figueira, aqui o Velho Testamento, a salvação e a lei passada para os judeus. Então é claro que está se referindo ao povo de Israel. Isso é muito claro. Tem outro texto também que é Jeremias, meus irmãos. Vamos aqui comigo ler Jeremias. Essa pregação vai ficar um pouco mais longa, mas é necessário para o entendimento dos irmãos, porque é um assunto complexo, né? Jeremias 23, 24, de 1 ao 10. Vamos lá. Vamos ler do 3 em diante, ó. Diz assim, ó. Jeremias 24, do 3 em diante. E disse-me o Senhor. Disse quem? O Senhor. Que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos, os figos bons e muito maus, e os maus e muito bons, e os maus e muito maus, que não se podem comer de maus que são. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como esses bons figos, assim conhecereis aos de Judá. Olha só, meus irmãos, levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus para o seu bem. Porém, os meus olhos sobre eles para o seu bem, e os farei voltar a esta terra, e plantá-lo-eis e não arrancareis. Se nós continuar lendo, nós vamos ver que os figos bons eram ali o povo de Judá, a qual ali estavam sendo obedientes, e os figos maus, como a parábola do joio e do trigo, eram os desobedientes, né? O povo rebelde idólatra. Enfim, meus irmãos, aqui Jeremias deixa claro que está se falando sobre o povo de Israel. Então Israel é a figueira, olhai para a figueira. Jesus mandou olhar para a figueira, né? Devemos observar Israel, né? Irmão, mas Israel de Deus hoje somos nós. Jesus está falando para observar os sinais que acontecerão em Israel, né? O renovo ali, Israel, e nós sabemos que Jesus falou: não passará essa geração, não passará essa geração sem que todas essas coisas se cumpram, né, meus irmãos? Então qual geração? A geração da figueira. Nós sabemos que Israel foi disperso depois que o templo foi destruído e o povo se dispersou para o mundo inteiro, e Israel foi ocupado então pelos palestinos, que nada são mais do que árabes, né? A teologia fala o povo palestino. Irmão, não existe povo palestino, eles são árabes, né? De religião, de berço, são árabes, né? O povo árabe que tomou aquela terra ali, porque o povo de Israel foi disperso. Então, meus irmãos, qual é aonde eu quero chegar com isso, né? Glória a Deus, aleluia, para o entendimento dos irmãos, que Israel é a figueira. E quando a figueira voltou a brotar, né? Voltou ali, Israel deixou de ser um estado, deixou de ser um país e voltou a ser considerado ali, voltou depois da Segunda Guerra Mundial, quando eles foram mortos ali, 6 milhões de mortos nos fornos de Hitler, né, meus irmãos? E ali sobrou 70 mil judeus ali. Isso é história, meus irmãos. Vocês podem ver na história da Segunda Guerra, isso é história que eu estou falando aqui, né? História recente, até de 100 anos atrás, aí, nem isso, menos de 100 anos, né? 1943 a 45, por aí, né, meus irmãos? Segunda Guerra Mundial. Enfim, meus amados irmãos, ali 70 mil judeus que nenhum país aceitava eles, ali estavam saindo de vários lugares da Europa, né?
e não tinham aonde ficar. Os Estados Unidos não aceitou, outros países não aceitou que eles atracassem ali. Então, né, eles não sabiam o que fazer com esse povo. Então teve a resolução da ONU e votação por o voto de um brasileiro, né, meus irmãos? Glória a Deus. Se eu não me engano é Oswaldo Aranha, tenho que dar uma pesquisada, mas se eu não me engano é isso. E que deu o voto de Minerva, ficou empatado, e pelo voto de um brasileiro, em 1948, Israel voltou a ser uma nação. Deram um pedaço de terra para eles, que já eram deles, né, claramente, e, né, eles voltou ali a morar, ali na terra a qual Deus deu para eles, né, meus irmãos? Então Israel voltou a ser, o Estado de Israel voltou a ser uma nação, brotou a figueira brotou novamente. Então não passará essa geração. Qual é a geração? A geração da restauração do povo de Israel, que foi disperso no mundo, e agora de novo, como a profecia diz, que Deus iria dispersá-los, mas depois ia trazê-los de volta, né? E aí Zacarias fala que eles seriam, os homens de Judá seriam como um braseiro e consumirão todos os povos ao seu redor. E nós vemos em todas as guerras de 1967, a guerra dos 6 dias, a guerra depois do Yom Kippur, né? 6 nações ali atacando Israel, a pequenina Israel, né, meus irmãos? Ali se cumpre a profecia, Israel vence a guerra, né? Com um número 3 vezes menor de soldados, né? 100 mil soldados contra 400, até 600 mil soldados, de uma coligação de vários países. Israel vence. Então, meus irmãos, Israel é a figueira. Em 1948 voltou a ser nação, né, meus irmãos? Voltou a ser nação reconhecida pela ONU e por todos os países. Então, meus irmãos, a partir dali, aquela geração não há de passar, a geração da profecia, a geração da figueira, né? Então, quanto é uma geração? Eu não quero aqui calcular e dizer quando o Senhor virá, marcar dia. Eu não seria louco de fazer isso, até porque a Bíblia deixa claro que ninguém sabe o dia, senão somente o Pai, né, que está no céu, somente o Papai do céu, somente Jeová, né? Jesus falou, glória a Deus, que só o Pai sabia o dia exato, né, que seria o dia do juízo, né, meus irmãos? Mas, enfim, né, essa palavra é maravilhosa. Quer dizer o quê, né, meus irmãos? Não passará essa geração. Se uma geração é 70 anos e foi em 1948, né, então, né, já está, de repente, já próximo. Mas vamos pegar o mais longo, 120 anos, né? Se brotou em 1948 e não passará essa geração, e a geração hoje que nós vivemos é 120 anos da nossa geração, o máximo que alguém pode chegar a 120 anos, então, meus irmãos, né, o que eu quero dizer é isso, o fim está próximo, né? O fim está próximo. Nós chegaríamos ali a 1960 e alguma coisa, né? Então, em 1948 a figueira brotou, e essa geração é a última geração. Jesus falou, não passará essa geração sem que todas essas profecias se aconteçam, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então o fim está muito próximo, está às portas, meus irmãos, e nós somos a última geração, amém? Se nós vivermos até chegarmos aí a ser velhinhos, não sabemos quando acontecerá, mas está muito próximo a vinda do Senhor. Então conserta a tua vida e caminha com o Senhor Jesus, porque Ele está voltando. Glória a Deus, aleluia, né, meus irmãos? Alguns dizem que a confirmação ali da nação de Israel foi quando atacaram em 1967, na Guerra dos 6 Dias, onde Deus operou muitos milagres, né, porque Israel estava em pouco número de soldados, um número bem inferior, né, e os inimigos bem armados, e mesmo assim foram derrotados vergonhosamente, porque Deus tem muito poder em 7 dias, né? Olha o número 7 aí, né, o número da perfeição de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, foram, na verdade, derrotados em 6 dias, né? A guerra dos 6 dias, derrotou em 6 dias, no 7º já estava tranquilo, já tinha vencido o inimigo. Enfim, alguns dizem que começa a contar a partir de 1967, alguns estudiosos. O que eu quero dizer com isso? O fim está próximo, nós somos a última geração. Por isso, meus irmãos, eu sei que muitos vão falar, mas muitos já disseram que era a última geração. Pedro e Paulo achavam que eles eram a última geração, mas Jesus falou, olhai para a figueira, né? A última geração é a geração da figueira, e a figueira é Israel. Foi provado aqui que a figueira é Israel, e essa é a última geração, né, meus irmãos? Já está do meio para frente, ou pelo menos na metade do tempo da geração. Então, arrependa-se, cada um arrependa dos seus pecados e caminha com o Senhor,
porque os sinais estão aí, né? As pandemias, rumores de guerras, terremotos, né? Filho contra pai, pai contra filho, né? Que possamos estar com o Senhor, porque Jesus está voltando. A paz do Senhor Jesus, fique com essas palavras. Espero que tenha sido claro e que venha esclarecer e abrir a mente de vocês sobre a palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus, né? Que Deus abençoe todos vocês.